Olá, muito bom dia. Vamos agora para a nossa última aula, ou melhor, a última parte da aula sobre a narratividade e o que significa uma sociedade narrativa. Eu vou procurar neste último vídeo mostrar mais detidamente os significados, as consequências do que estou chamando de sociedade narrativa. Especificamente, mais para o fim do vídeo, vou explicar as relações ou as formas diferentes de uma sociedade baseada nas proporções ou baseada na exatidão. Ou seja, vou comparar dois polos, duas formas diferentes de viver em sociedade. Uma própria da primeira modernidade e outra própria da segunda modernidade. Ou então, uma muito mais aberta, tolerante, ambígua, que vai do século XVI até o século XVIII, e uma muito mais cartesiana, muito mais exata, muito mais rigorosa, muito mais, vamos chamar assim, definida, que vai do fim do século XVIII até os tempos atuais, mais ou menos, embora agora estamos mais, eu acredito, nos estertores dessa civilização também. Eu vou fazer umas relações com o livro da Nancy Houston, de quem eu já falei, né? A Espécie Fabuladora, né? Onde ela fala muito detidamente, muito, me parece assim, muito bem, né? Do poder da fábula e do poder da ficção, e em que medida somos seres que constroem ficções, constroem metáforas, que para entendermos e para entendermos a própria realidade precisamos da força da metáfora. Isto se perdeu, não, embora se continue fazendo assim, mas não se tem consciência de que somos assim. Então, vou começar novamente voltando para o texto do Cabrera sobre a arte de ensinar história, né, como se deve ensinar. E ele diz, né, primeiro ele começa dizendo que o fim, a finalidade da história é a utilidade pública, ou seja, a história se escreve para o bem comum, né? E ele não vai explicar, não vai definir o que é o bem comum, ele vai construir uma narração sobre como é que se faz isto. E ele diz da seguinte forma, reparem como isso aqui é interessante. A história enche os curiosos de curiosidades, ensina os idiotas com salutíferos conselhos, converte as pessoas cautas em advertidas e atentas, e de fato práticas. Ou seja, a história tem uma finalidade claríssima de transformar as pessoas para melhor. As pessoas, depois de conhecerem, de estudarem a história, elas têm uma transformação moral, elas se passam, né, de idiotas, né, para inteligentes, para pessoas sensatas, de pessoas tímidas ou timoratas, vamos chamar assim, ou temerosas, né, para pessoas atentas, inteligentes, despertas, né? Práticas e não teóricas. Então, a história faz com que a pessoa que era, vamos chamar assim, ruim, né? Ou a pessoa que era, não ruim de moralidade ruim, a pessoa que era mais ou menos um coitadinho, passa a ser uma pessoa com quem se pode contar na sociedade. Transforma a pessoa em um cidadão apto, né, para a sociedade. Mas isso se faz através de uma reforma moral. Por quê? Continua Cabrera explicando. Porque a história dá o devido esplendor aos dignos de glória e infâmia aos maus. Afasta os ânimos dos vícios e inflama-los na virtude. Então, isso aqui é interessante, né? A história dá, vamos chamar assim, a proporção certa dos atos das pessoas. Ou seja, a história, como acontece hoje, por exemplo, né, diz que o que está certo e o que está errado. Né? Somos os historiadores, de alguma maneira, né, que precisamos dizer e alertar para que, olha, cuidado, que pode haver um golpe. Né?
Olha, cuidado que isso daqui está levando à extinção da liberdade de expressão. Olha, cuidado que isso daqui não vai fazer bem, ou já fez muito errado, né? Então, na medida em que se dá o devido valor ao que é digno de valor e afasta os ânimos, a vontade, os sentimentos, afasta os sentimentos das pessoas dos vícios e os aproxima da virtude, você, através da história, faz com que as pessoas melhorem. Por quê? Porque permite que se distinga as pessoas vis das que são ousadas, os que são fáceis ou preguiçosos dos que são constantes. Diz a história, o historiador, diz o verdadeiro valor nos empreendimentos, a prudência nos fatos e a sabedoria nos progressos. Então, como já disse várias vezes, a história faz ver a moralidade dos atos das pessoas, porque não se pretende apenas narrar com maior ou menor verdade ou verossimilhança os fatos. O que se pretende é mostrar a prudência, mostrar a sabedoria, mostrar a coragem, né? De alguma forma, separar os bons dos maus, tal como na parábola de Cristo, separa as ovelhas dos cabritos, separa os bons do que são maus, né? E assim, a narração da história, né? A narração histórica vai procurar afastar as pessoas dos vícios e animá-las a assumirem a virtude. Isto não é importante, eu gostaria que vocês não pensem que isso aqui se trata de uma caretice, né? Isso aqui se trata de um desejo universal do ser humano e da sociedade humana. Hoje em dia nós também vivemos assim, estamos em tempos muito difíceis, como diria Frodo e Gandalf, né? São tempos escuros os que nos têm tocado viver, né? E é preciso colocar o mínimo de luz dentro das trevas, né? E isso é a função da história, quer dizer, do jeito que as coisas estão indo, podemos estar indo para um precipício, né? Então é preciso, né, dizer que isto aqui é intolerância, que isto aqui é terrorismo, que isto aqui é golpismo, que isto aqui vai contra a liberdade de expressão, que isto aqui anula a capacidade de discernir, que isto aqui não faz bem. Tudo isso que a gente, né, isso se faz através de leis, regulamentando fake news, fazendo com que não são mais agências de notícias, mas os big datas, né, tenham um mínimo de controle, saibam que não se pode difundir qualquer notícia, né, que não se pode, porque pode provocar grandes desastres, como já aconteceu em muitas eleições, das últimas eleições passadas em quase todos os países, né? Então, isto que eu já estava falando antes sobre século XVII e sobre o Cabrera, não é caretice, é o sonho de consumo de qualquer sociedade minimamente sadia, minimamente humana, minimamente bem construída. A história tem uma função específica, né? O conteúdo do século XVII, dos valores e das virtudes e dos erros e dos vícios, é diferente do conteúdo dos valores, dos vícios e das virtudes de hoje. Mas o que se pretende, a finalidade é a mesma. Agora, como é que faz Cabrera? Cabrera não fica definindo. Cabrera o que faz é dar exemplos. Por exemplo, o que ele faz? Ele diz, olha, lembrem, por exemplo, de Mardoqueu, né? E da rainha Esther, né? E do rei Assuero, né? A história do livro de Esther, do Antigo Testamento, né? Então, ele vai dizer, aí conta a história, né? Quer dizer, o Assuero vai perseguir os judeus, mas o Assuero está casado com Esther, que é uma linda mulher, e que ele está apaixonado por essa mulher. Então, a Esther chega para ele com um ar meio choroso. O Assuero fala, bom, mas o que está acontecendo? O que você quer que eu faça? E ela diz, me faz viver, me devolve a liberdade. Então ela fala, olha, está tendo aqui um golpe, né? O teu ministro está fazendo uma lei precisamente para sequestrar e matar os judeus. Vai ser contra mim e contra meu povo. E aí Assuero acaba com tudo isso, acaba com o primeiro-ministro e pronto, respeita os judeus por amor à rainha Esther. Bom,
toda essa história que é contada pelo Cabrera, né, está contada no Antigo Testamento, mas é contada pelo Cabrera de uma forma muito mais reduzida. Ele diz que isso deu certo, o rei fez certo, o rei foi prudente, porque, atenção, lia cada dia as histórias antigas e do seu tempo, e mais ainda as da sua casa. E graças a isso, ou seja, graças ao fato de ler história, governou sobre 128 províncias com prudência e valor. Então, é interessante isso, né? A história vive e se manifesta através dos exemplos. As histórias é aquela que nos permite ver. Se uma pessoa não sabe ler, ela vai ouvir, porque a história é narrada, é contada, então ela vai ouvir, e o que ela ouve lhe permite ver. Então, a história deve ser contada e narrada, como já disse, através de exemplos. Aí entra um capítulo importante, que também me parece que tem muito a ver com os tempos atuais, esses tempos de cancelamento, onde o Cabrera começa a falar sobre o que se deve dizer e o que se deve calar. É muito interessante esse capítulo, né? E acho que daria até um artigo, um ensaio, né, sobre como isto aqui também é algo recorrente na história, né? Ela está falando no livro 2, discurso terceiro, sobre a ordem dos lugares e das coisas, né? E então vai falar sobre a forma correta de contar a história. Por quê? Porque não se deve ensinar, isto é, entre aspas, e a citação literal, não se deve ensinar senão aquilo que for justo e honesto. E, portanto, será preciso calar sobre coisas feias e desonestas para não ofender os ânimos e os ouvidos. Então, ele se refere em concreto a muitos reis, a muitos imperadores, né, que eram cheios de abomináveis torpezas que excediam a natureza, né? Então, o exemplo dessas pessoas, a vida dessas pessoas contadas em detalhe, por exemplo, Salustio, ele faz isso com a vida dos 12 Césares, né? Ele chega à descrição de torpezas, como diria Cabrera, que podem acabar influenciando erradamente, perversamente as pessoas, porque acaba ensinando para a pessoa aquilo que ele talvez nem passaria pela cabeça, né? Maldades que nem pensaria e que passa a pensar porque fica sabendo que já teve gente que fez e que deu certo, por exemplo, né? Então, ele insiste na ideia de que é preciso ajeitar a narração, né? Que tem que haver uma maneira prudente, né, de contar as coisas, né? Não se trata, ele não fala que tenha que ser, vamos dizer assim, tenha que se estabelecer uma mentira, né, que tenha que se silenciar, simplesmente que devem ser narradas de uma determinada maneira certas coisas, certos atos e certos fatos, né, de tal maneira que o que está errado seja contado como errado e mova as pessoas a se afastarem disso, a se afastarem do vício. Agora, há formas de contar onde o que se faz é elogiar, né, ou animar a fazer de forma errada, né? Então, é isso que ele está preocupado, né? Que é o que está acontecendo hoje em dia na discussão que está estabelecida no Supremo Tribunal Federal e a presidência, né? Então, você pode falar qualquer coisa, você deve falar qualquer coisa. O que se fala, o que se diz, o que se veicula como notícia pode ser de qualquer maneira. Podemos colocar as coisas em termos de que tanto faz se isto aqui tiver uma recepção equivocada, tanto faz não, porque se tiver uma reação equivocada pode dar muito errado. Então é preciso discutir sobre isto. Eu não estou agora mesmo me colocando numa posição a favor ou contra nenhuma das duas forças, né, que existem atualmente no país, né? A questão mesmo é isto que está acontecendo agora mesmo no país já aconteceu no século XVII, já se falava sobre não se pode falar de qualquer maneira.
Né? Por quê? Porque às vezes, mesmo dizendo uma verdade, você pode incorrer, né, numa corrupção, você pode influenciar perversamente as pessoas. É preciso, diz o Cabrera, entender que a filosofia moral e a história estão muito próximas, porque os filósofos morais, citação, filósofos morais, não estou falando do Alexandre Moraes, filósofos morais tiram seus exemplos da história. Né? Então, na verdade, a história é moral e a moral é histórica. Né? Então, estão tudo relacionados. Então, como é que... Então, puxa, mas então como é que fica? Eu sei que a questão mesmo que você coloca para cada um de nós e para vocês também é, tá bom, então como é que faz? Ele não vai dar uma receita. Não vai dar uma receita. Ele vai contar histórias. Ele vai contar, ele vai narrar tudo isto. Né? E aí ele vai dizer, quando eu li, eu lembrei de um texto famoso do Caio Prado, por exemplo, que diz, né, falando no sentido da colonização, né, que diz que o historiador precisa ver dentro do cipoal de fatos possíveis da história acontecida, aqueles que são mais importantes, que dão o sentido. Né? Então, é exatamente o mesmo. Olha como diz Cabrera, como não todos os acontecimentos verdadeiros são sujeito conveniente para uma história regular, seria uma falta derramar-se da questão principal para essas minudências. Né? Então, você vai ficar contando, né, vamos dizer assim, como eles diriam, né, os pecados miúdos da carne, do sexo, da sodomização, esses pecados, você vai detalhar tudo isso ou você vai contar realmente as coisas relevantes? Né? Porque se você fica se perdendo nessas minudências, você perde a noção do sentido das coisas. A não ser que o cara fosse um autêntico devasso, um autêntico perverso, que normalmente também não era assim. Normalmente também não era assim. Então, esse é o ponto. Né? O historiador tem a faca e o queijo na mão. Ele tem os fatos e ele tem que cortar, ele tem que selecionar, ele tem que, do cipoal de fatos possíveis a serem contados, escolher aqueles que são relevantes, aqueles que dão o sentido da história. Né? Mas é ele que dá o sentido. Né? E aí é importante, porque isso também se perdeu, é importante ver o lugar da fala do historiador. Né? O lugar da fala do historiador, claro, ele não fala isto, não? O lugar da fala, sou eu que estou falando. Mas é muito importante. Né? Como é que o historiador pode contar cortando, deixando de dizer claramente, explicitamente certas coisas para não escandalizar, para não corromper os mais fracos, os mais débeis, os mais timoratos, assim, né? Como é que ele deve ser? Né? Então ele diz que ele fala, né? O historiador deve ter consciência de que ele não fala diante dos príncipes, ele fala diante do juízo de Deus, como cristão, e não como um gentil orador. Então, Cabrera coloca o historiador diante do juízo de Deus. Né? Então, insiste ainda, quem escrever histórias não há de dizer todas as particularidades, mas só aquilo que será de proveito, e por isso terá de ter prudência, tanto no falar, quanto no falar com bom juízo. Ou seja, não se define claramente, não se define previamente o que dizer e o que não dizer. Né? Coisa que está sendo feita atualmente pelo Supremo Tribunal e na briga com a presidência. Né? Isso aqui se fala, isso aqui não se fala, isso aqui é discurso de ódio, isso aqui é discurso que se permite, etc. Você define previamente. Aqui não, aqui está dizendo que, primeiro, tem que contar e falar diante do juízo de Deus. E depois tem que fazer isto com prudência e com juízo, com sensatez. Agora, a prudência e o juízo, né, o juízo sobre prudência e sensatez, só é feito depois que se escreve, depois que você diz, é que você percebe as consequências do que você disse.
né? Porque você disse uma grande besteira e aconteceu um grande estrago. Ou não. Isso só pode ser visto depois, não previamente. Isso é muito importante para entender que tipo de sociedade é. É uma sociedade, vamos dizer assim, que tem consciência do passado. Ela tem uma consciência moral das coisas que são feitas. E tem consciência de que se pode errar. E, portanto, é preciso corrigir, é preciso perdoar, é preciso se arrepender. Né? A nossa sociedade atual não funciona muito com o passado, funciona mais com o futuro, né? Então, tudo o que faz é sempre em previsão do futuro. E o futuro, como nunca chega, então não há como julgar, porque você nunca sabe se o que é feito agora vai ter efeito mesmo do jeito que está sendo dito. Porque normalmente você fala assim, tem que fazer isto, isto e isto para que aconteça aquilo, aquilo, aquilo. Só que você nunca sabe se vai acontecer aquilo, 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 quando você fizer isto, isto, isto. Precisa acontecer, né? Então, de alguma maneira, existe uma discussão sobre teorias, uma discussão sobre modelos teóricos, mas você nunca vê na prática como é que é. Então, de certa forma, a impunidade ou a irresponsabilidade é permanente. E, na verdade, as críticas, por isso que as críticas acabam sendo ideológicas, são posições teóricas contrapostas. Né? Ele dá a prudência, quando ele diz, ele vai explicar o que é a prudência do historiador, ele dá o exemplo do pintor, que tem licença para fazer sombras, escorços e colocar em tal perspectiva a figura que fique encoberto, olha só que interessante, aquilo que for representado, se for caolho, se for manco, se for coxo, evitando que pareça mal, quando não perder ou mudar o sentido e a ação. Então, vejam, me parece que isto é muito interessante, né? Quer dizer, vocês olham para um quadro de um nu, né? E normalmente os órgãos genitais não aparecem, normalmente, né? Ele aparece um paninho, alguma coisa assim, né? Ou então aparece a mão sobre os seios, né? Não é que desaparecem, não é que não tem, é que fica oculto, não está lá e você não vê, mas você sabe que está lá, né? Então é isso que o pintor faz, vamos dizer assim, como uma forma de prudência, quer dizer, ele está pintando e ele está querendo pintar, vamos chamar assim, vamos dizer assim, para todos, né? Para todos os públicos. Então tem que ter um mínimo de cuidado, um mínimo de decência, que talvez para outros públicos, um quadro pintado para um lugar determinado, talvez não seja necessário, pode ser tudo mais explícito, né? Isso é uma questão de prudência do pintor, né? A mesma coisa com relação ao historiador. Ele tem que ter essa, ele vai fazer mostrar, ele vai fazer ver através de sua palavra. Então, não há nada mais subjetivo do que isto, né? E, insisto, isto não pode ser determinado por um código de palavras que podem ser ditas e palavras que não podem ser ditas, como acontece hoje, né? Não é assim que se pensava. Bom, última coisa que me parece importante, temos ainda uns 7 minutos, né? Eu acho que valeria a pena agora explicar, né, qual é o sentido do que eu estou querendo falar com toda essa ideia de uma sociedade baseada na narração, né? Então, a palavra humana é muito diferente da palavra de um computador, né? Quando o computador escreve a palavra, não é a mesma coisa que quando a pessoa diz a palavra, porque a palavra dita, interpreta a realidade, ela está carregada de intencionalidade, até na própria forma de dizer, até na própria acentuação, no próprio tom, né? Então, a narração, né, a forma de contar, né, moldeia, dá sentido à realidade, né? O narrador é quem configura o relato e, ao mesmo tempo que configura o relato, configura a própria realidade. É impossível captar a realidade sem interpretá-la, né? Então, é simultâneo, né? É simultâneo. Quer dizer, eu, enquanto historiador, quando estou olhando para os fatos passados, eu estou interpretando enquanto estou lhe dando voz, enquanto estou contando, né?
Então, é muito diferente fazer isto por meio de metáforas e de símbolos do que por meio de conceitos. Já falei aquele exemplo, né, que eu volto a dizer, né? Se eu falo que o direito é como ar, que é igual em todo lugar, mas em cada lugar é diferente, né? Então temos uma contradição lógica, mas que se percebe que é assim mesmo. O ar é sempre o mesmo, mas em uns lugares está mais frio, em outros lugares está mais quente. Nos Estados Unidos agora chegou um furacão e aqui está tudo na santa paz, né? Então, você percebe que é igual, mas é diferente, né? Isso é muito difícil de fazer através de um processo lógico de conceitos abstratos. Para entender a ética, né, para entender a ética, eu não preciso ficar explicando o que é a ambição, definindo o que é a ambição. Eu simplesmente faço as pessoas assistirem ou escutarem Macbeth, né? E aí, a força de expressão da Lady Macbeth, né, que essas mãos nunca vão ficar limpas, é tão forte que fica gravado, que a ambição mata, né? Eu não preciso saber que, que as pessoas, eu não preciso me definirem o que é o ser humano, se o ser humano é um cara perfeito ou imperfeito. Todo mundo tem a percepção clara de que as pessoas somos imperfeitas. Por quê? Porque até o próprio rei Davi foi imperfeito, né? Que acabou mandando um general, né, para ser morto numa guerra porque ele queria casar com a mulher do general. E o Salomão, né, foi o cara que Deus deu a maior graça e a maior sabedoria, diz a Bíblia que depois deitou com 700 mulheres, que diz é uma orgia, né? Então, todo mundo sabe que todas as pessoas são corruptas, são imperfeitas. Então, que sentido tem tudo isto? Que lição moral se tira disto? A lição moral que vai por uma linha de não acreditar nos mitos modernos, nos mitos contemporâneos. Vejam, os mitos contemporâneos que nós temos hoje é que o homem pode ser perfeito, que a sociedade pode ser perfeita, sim, que basta para isso criar umas leis que regulamentem a conduta e que funcionem, né? Que o progresso e o avanço tecnológico vão nos levar a um mundo melhor, a um mundo mais compartilhado, a um mundo mais democrático, né? São mitos modernos que fundamentam muitas vezes as nossas ações e as nossas políticas, né? E isto leva a uma sociedade muito mais, vamos dizer assim, intolerante e muito mais preocupada com a coação e a punição. Ou seja, se você não fizer isto, se você não fizer desta forma, é porque você é ruim, é porque você é perverso, porque você está na contramão, é porque você está no lado errado da história. Então é preciso forçar as pessoas a fazerem de determinada maneira, né? Isso aqui é mais ou menos o padrão, né? Estou exagerando um pouco, mas é o padrão de como se pensa atualmente, né? Isso aqui leva, como me parece que está sendo visível o que está acontecendo, a situações de tensão e de enfrentamento contínuos, né? Em todos os países atualmente é assim que está acontecendo. Tem duas formas, mais ou menos, de entender a vida, né? De uma maneira ou de outra, né? Uma mais progressista, outra mais conservadora. Para mim, tanto faz os nomes que vocês quiserem dar, né? Uma mais terraplanista, outra mais redonda, né? Uma mais anti-vacina, outra mais pró-vacina, né? É sempre assim, né? Então, os dois se enfrentam e um fica batendo no outro e o outro fica batendo no um. Bom, isso é uma forma, isso é uma sociedade bem determinada que é a nossa. Agora, a outra era uma sociedade que convivia com a ideia, né, por exemplo, de que o Cristóvão Colombo era alguém que, por um lado, tinha a vontade de agradar a Deus, de levar o cristianismo para os outros povos e, ao mesmo tempo, de ganhar o seu dinheirinho, de explorar um pouquinho os índios, de ficar com uma vida tranquila, com descansar numa boa, né? Os padres eram bons, eles davam o sacramento, mas, ao mesmo tempo, gostavam da vida boa, da comida boa, de estar numa boa, de curtir umas menininhas, enfim. Eles sabem, a sociedade do século XVI ou do século XVIII, sabem que somos todos imperfeitos, começando pelo Adão, passando pelo rei Davi e chegando até nossos dias, né?
Então, do que se trata? Se trata, como diria o Riobaldo de Grande Sertão Veredas, né, de saber que na real da vida as coisas se dão misturadas, não se dão separadas. Né? Quer dizer, o sonho utópico de Descartes, né, é um mundo em preto e branco, um mundo onde as coisas são claras e distintas, mas não tem cor. Né? Quando você vê o espectro do arco-íris, as cores estão misturadas e se passa sem perceber de uma cor para outra. Isso é a corruptibilidade humana, que não se resolve nunca. Né? Então, como é que se resolve? Se resolve precisamente através do caminho da salvação, né? Que é o que eles falavam. O cristianismo não é uma proposta de uma vida perfeita, nem de uma vida melhor, nem de uma vida justa. O cristianismo é um caminho de salvação. Né? Então, esse caminho de salvação passa pelo perdão, passa pela misericórdia, passa pela aceitação da imperfeição. Né? E isso leva a uma sociedade mais tolerante, mais ambígua, mais plural. Né? E só pode ser narrada, só pode ser contada, porque quando você narra, né, Ana Karenina, quando você narra a vida de Raskolnikov e de Sônia, quando você narra a vida de Madame Bovary, ou quando você narra a vida de Jean Valjean, que é um cara que é um presidiário, que é um cara corrupto, que rouba do padre que lhe deu ajuda, rouba, e depois o padre, ainda por cima, em lugar de julgá-lo, condená-lo e mandá-lo para a prisão, dá mais os castiçais e diz, não, eu te dei de presente, você que esqueceu. Né? E aí, o Jean Valjean se converte diante da super misericórdia daquele padre. Né? Então, eu lendo esse negócio, eu lembrei agora há pouco, não sei se vocês viram, né, desse padre na França também, que acolheu um imigrante que era problemático, que tinha tido problemas com a polícia, acolheu, deu emprego lá na paróquia e no fim, esse mesmo imigrante acabou matando o padre. Né? Então, o que eu estou contando com tudo isto? Que os exemplos, né, a vida através de exemplos, movem eticamente, movem moralmente. Né? Então, o que se aprendia através de uma sociedade narrativa? Se aprendia aquilo que dizia Pascal, né? Que o homem é um ser entre a grandeza e a miséria, entre a misericórdia e o perdão, entre a graça e a liberdade. Né? Enquanto que com Descartes, né, não existe esse entre. Né? Ou é uma coisa ou é outra. Né? Ou é claro ou é distinto. Ou é A ou é B. Se não for assim, não dá para entender. Essa é uma sociedade na qual estamos funcionando, que é a nossa sociedade cartesiana. Né? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Já ultrapassei a meia hora. Espero que tenha ficado claro e que eu tenha convencido vocês de que é muito melhor a literatura, é muito melhor trabalhar na vida com conceitos, com alegorias, com metáforas, né? Embora muita gente prefira a exatidão, a definição, a compreensão, né? Ou melhor, a apreensão, né? E porque isso torna a vida muito mais segura, porém muito mais mítica. Não me parece que isso seja a melhor forma de se viver. Não acredito também que seja necessário voltar aos tempos do século XVII e XVIII, né? Mas sem dúvida é muito melhor, né? Promove muito mais o diálogo, a compreensão e a convivência com os outros quando a gente estabelece uma sociedade baseada na narração, na imagem, no símbolo, na metáfora e não no conceito abstrato, no conceito quadriculado, na caixinha onde todo mundo tem que entrar ou na gavetinha onde todo mundo tem que estar dentro.